Boa noite a todos, irmãos espíritas e amigos simpatizantes. Que Jesus nos abençoe. O tema desta noite, transição planetária, ele vem sendo fartamente anunciado, repetido e sempre chamou a atenção da humanidade. Desde os Velho Testamento dos profetas, que já falava que se no final dos mundos, no final de tempos. Como é que a doutrina vê isso? Tá? Kardec já tratou desse assunto no livro A Gênese, no ano de 1868. O que nos impressiona hoje é como ele colocou, como se ele estivesse vivendo hoje, atualmente. Então, ele fala lá, em A Gênese, no último capítulo, ele fala sobre os tempos são chegados, sinais dos tempos e a geração nova. E de lá para cá, os espíritos também vêm trazendo esses assuntos, só que agora de uma forma bem mais estratégica. A espiritualidade reforça isso, esse ensino de Kardec, e vem desdobrando esse ensino de Kardec sobre a transição planetária, com muito mais esclarecimentos. O que seria isso? A Terra vai deixar de ser um planeta de prova e expiações para ser um mundo de regeneração. Ok? Então, nós vamos trazer esse assunto para nossa meditação. Eu vou começar com Jesus, no Monte das Oliveiras. Olhem para vocês como foi importantíssimo o que ele disse naquele momento, já quase que no final do sacrifício dele na cruz, ele se reuniu com os apóstolos e discípulos no Monte das Oliveiras. E aí os discípulos perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal do fim dos tempos? É Jesus falando para nós. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e surgirão numerosos falsos profetas que enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, é o que está acontecendo hoje, tudo que a gente está vendo ali, em cima da letra, literalmente, É o que está acontecendo hoje. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Que fim? Será que a terra vai acabar? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que a Judéia é planalto, É uma planície bem abaixo. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas
e para as que estiverem amamentando, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso é um resuminho do capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus falou então da grande transição planetária, só que ele não deu como seria, como aconteceria. Isso ele deixou para os espíritos que viessem depois. Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada com o nome de A Grande Transição, em 2006, ela veio reforçar isso. Ela disse que assim: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Já em 2006, portanto, já estávamos na transição planetária. Tudo no universo progride, tudo evolui, e os mundos também evoluem. E o nosso planeta, ele começou na criação sendo um mundo bastante primitivo. Lá no tempo dos hominídeos, dos antropóides, dos primatas, dos homens da caverna. A Terra já passou por isso. Mas só que ela evoluiu. E atingiu hoje um estado que se encontra com o nome de mundo de provas e expiações. Ou seja, a humanidade da Terra já evoluiu em um ponto, em um ápice, ou ela cresce mais espiritualmente, ou ela sai do planeta Terra. Então, nós estamos a caminho para o mundo de regeneração. Kardec já informava isso naquela época dele, que a transição estava ocorrendo e que ela se dava de forma lenta e gradativa. Como é que se dá esse processo? Kardec é bastante firme na resposta. Ele diz assim: processa-se via substituição dos espíritos atrasados que habitam a Terra, que desencarnando são substituídos por outros mais evoluídos. Então vejamos, espírito ruim, inferior, voltado à rebeldia, ao crime, aos vícios, já estão desencarnando e nunca mais vai encarnar aqui. Porque já lhe foi dadas as oportunidades. Então, quem vem aí? Veja o gráfico. Éramos um mundo primitivo, crescemos até uma fase de tecnologia, de conforto físico, material, mas ainda somos espíritos em expiações e provas. Acontece que a descida é muito grande. Vejam como o mundo está hoje. Então, o que acontece? Uma nova linha de evolução está se ascendendo para uma era da maioridade. É aqui, no momento mais difícil da Terra, que se dá então a fase de regeneração. E os que estão caindo não ficam mais nela. Esse é chamado de período de transição. É o nosso tempo atual. Lá em Geração Nova, naquele livro que eu disse, a Gênese, Kardec afirma: em cada criança que nascer, nesse tempo agora de transição,
Em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E ele dá as características. Esses espíritos serão inteligentes e terá uma razão precoce. Vai vendo aí quem tem aí crianças de 3, 4, 5 anos, que vocês vão ver como se encaixa nesse perfil. Sentimento inato do bem e crenças espiritualistas. São espíritos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar ideias progressistas. Então, vocês vão receber muita pergunta dessa criançada que vem vindo aí. Eles não aceitam mais o não. Agora, eles querem saber o porquê. E a gente tem que explicar. Porque já são espíritos mais inteligentes, né? E eles estão vindo exatamente para secundar esse movimento de regeneração do planeta. Então, é certo que se a gente olhar sobre tudo o que está acontecendo hoje, globalmente, nós vemos convulsões, terremotos, tsunamis, quedas de barreiras, de lama, acidentes coletivos, tudo isso, gente, já está limpando o planeta. Tá? Então são abalos físicos, mas que também mexem com a moral. E percebemos que esses tempos são mesmo tempo de transformação. E nesse momento desse tempo delicado, porque passa a nossa terra, a nossa morada, nós não podemos deixar de pensar no papel que fazemos perante a transição planetária, principalmente do papel da família, né, que vai sofrer profundas alterações rumo a essa regeneração. É de lei que o progresso material tem que acompanhar o progresso moral dos habitantes dos mundos. É da lei. Não adianta a gente querer ou não querer, vai acontecer. É isso que nos diz os Espíritos, e é o que falou Joana de Ângeles, lá naquela introdução que eu falei para vocês. A grande transição já se opera na Terra. Os espíritos renitentes, diz a Joana de Ângeles, nessa mesma mensagem. Essa mensagem é bastante grandinha, eu peguei apenas alguns tópicos que ela deu em 2006. Os espíritos renitentes na perversidade. Deu para entender, né? Espíritos que ainda criminalizados no vício, na vingança, no crime bárbaro, nos desbandos, voltados para a sensualidade primitiva, para a vileza, ou seja, para os vícios, estão sendo recambiados para mundos inferiores. Ela diz isso com muita simplicidade e objetividade. Esses tipos de espíritos estão sendo recambiados. Para onde? Para mundos inferiores, aonde vão enfrentar o quê? As consequências dos seus atos malignos feitos aqui na Terra. Por outro lado, diz ela, aqueles que permaneceram até agora no umbral, nas regiões inferiores, que não tiveram ainda uma oportunidade de encarnação, desde o ano 2000, estão nascendo aqui também. Eles estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem dessa oportunidade de um recomeço. Olha como Deus é bom
e na sua misericórdia, Ele não quer que ninguém se perca. É por isso que nós vemos hoje tantos espíritos maldosos, violentos ainda na nossa terra, de prova e de expiação. Porque foi dado a última chance. É a última chance deles. Tá? Olha só o que ela diz agora. Caso esses também encarnados se oponham ao progresso, à regeneração, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para as regiões primárias entre raças atrasadas, tendo ali o ensejo de serem úteis, mas também vão sofrer os efeitos danosos que causaram aqui na Terra. Como é que eles vão ser úteis lá? Pelo seguinte, hoje nós temos uma tecnologia de ponta. Hoje fala-se no mundo inteiro com o celular na mão. Comunica-se com todos os países do mundo. Temos um conforto de prédios, de edifícios, até de um ambiente tecnológico do futuro. Então, esses espíritos inferiores que estão aqui pela última encarnação deles e que estão se opondo ao progresso, eles vão levar esses conhecimentos para aqueles mundos que estão no tempo das cavernas. Eles é que vão criar lá a roda, o fogo, a casinha de capim, a pesca, a agricultura, como aconteceu na Terra há 400 mil anos atrás, com a vinda da raça adâmica. Adão e Eva é uma lenda. Trata-se de uma humanidade chamada raça adâmica, que saiu da constelação de Capela, porque Capela estava como a Terra está hoje, num plano de evolução, para passar para o mundo de regeneração, e aqueles milhões de espíritos inferiores lá vieram tudo para a Terra. Aí criou-se o fogo, a roda, e apareceu um monte de coisas aí que veio trazer o progresso material para a Terra. Mas, infelizmente, vocês acreditam que muitos daqueles ainda estão aqui? Ainda estão no umbral? São espíritos assim, chamados de dragões. Eles estão fazendo mal até hoje. Só que agora, eles também vão sofrer esse expurgo, indo para esses mundos primitivos. Pensemos, qual o papel nosso nesse mundo de movimento, de transformação, para um mundo mais feliz? Qual é o papel da família? A família, seja qual for a sua configuração, seja de homoafetivos, de heterossexuais, família de uma pessoa só, que tem com filhos, não importa. Qualquer que seja o tipo de família, ela deve continuar sendo um local ideal para o crescimento moral, para a reconciliação dos espíritos que fazem parte daquela família, na prática do amor, da tolerância e da caridade. Porque a sociedade não vai fazer isso. Os nossos governos não vão fazer isso. Depende de cada um. De nós mudarmos. Porque aqueles que não mudarem, é bom lembrar, não vão ficar mais aqui. Então, a melhor forma de auxiliarmos
o mundo nessa transição planetária, qual é? É proporcionar às nossas crianças um ambiente ideal para desenvolver seu potencial espiritual. Porque elas vêm aqui com uma missão. Não está encarnando mais aqui espírito que cai do céu à toa. Não é. Todos os espíritos que estão reencarnando a partir de agora, eles têm missão nesse mundo. E nós precisamos estar prontos para ajudá-los nessa missão reencarnatória que eles programaram no mundo espiritual. E só um ambiente familiar saudável, equilibrado, consegue fazer isso. O espírito Camilo, num livro Vereda Familiar, ele diz o seguinte: a família constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias. Esse nosso mundo é de densas energias, né? Então, a família é realmente o núcleo maior de libertação. Quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vou? A gente vai ter que ter resposta para nós e para essas crianças que vêm aí. É sério. Tem famílias que contratam babás e deixam os filhos 24 horas por dia por conta da babá. Ou do trainee, de fisicultura, ou daquela que dá a moda, estilística, mas não está cuidando do espírito encarnado que está com ele. Então, muito cuidado com a nossa conduta daqui para frente. É bom reperguntar: quem sou eu, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Precisamos perguntar isso, sabe por quê? Porque Deus espera que cada um de nós faça isso. Porque nós, tenham certeza disso, não reencarnamos na família errada. A pessoa que está pensando que está na família errada, ela está muito equivocada. Ela está onde ela precisa. Foi aquilo que nós construímos do nosso passado até hoje, do nosso pretérito até hoje. Então eu preciso estar ao lado desse mala sem alça e sem rodas. Precisa. Eu preciso estar ao lado dessa pessoa que é intolerante, que é impaciente, que me testa todas as forças. Precisa. Nós estamos no melhor recurso para o nosso crescimento. Deus não erra de endereço, gente. A cegonha não erra de endereço. A nossa família é a instituição criada por Deus e que contempla uma humanidade miniatura. A família é a humanidade toda numa miniatura. E é onde todos nós estagiamos. Ora como pai, ora como filho, ora como irmão, como padrinho, como amigo, e a gente está sempre junto. Cada um tem o seu lugar. E nós estamos estagiando ali, preparando a nossa convivência para ficar em sociedades espirituais melhores do que da Terra.
Porque se eu não consigo estar aqui em melhores condições, com a minha família, com a minha mulher, com o esposo, com o tio, com o filho, como é que eu vou estar lá no mundo dos espíritos iluminados? Eu não consigo. A barreira é muito grande. A vibração é outra. Então, é treinamento mesmo, é exercício mesmo. Nós somos a alma do universo. Sabiam disso? Todos nós estamos ligados pelo pensamento. O meu pensamento influencia o universo. E o pensamento de cada um de nós influencia o ambiente aonde estamos. Isso é uma parte científica da doutrina que é muito clara. Né? Esta frase que eu coloquei aí é de São Francisco de Assis, no mundo espiritual, quando ele veio fazer uma reunião lá nas colônias espirituais mais sublimes, ele deixou essa frase. Todos nós encontramos desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Então, o compromisso é de todos, não é só dos encarnados, é dos desencarnados também. Então, a lei de progresso impera. A transição planetária é uma questão que não tem como se afastar dela, para se chegar, então, à nova era, onde a Terra vai permanecer no estado de mundo melhor, dentro de toda a estabilidade do universo. Todo o tempo disponível, portanto, deve ser aplicado por nós na convivência familiar. Todo o tempo disponível. Ah, mas eu deixo a babá lá 24 horas. Não é... Como é que faz? A responsabilidade é sua. É o espírito comprometido que está com você, que está na sua casa. Então, o diálogo e o exemplo são os nossos melhores meios de educação espiritual. Tudo quanto a gente investir nisso vai retornar fazendo nossos lares bastante felizes. Como mudar os pensamentos, a nossa postura, canalizando em sentido edificante, dando lugar a palavras e atos dignos, estimular a bondade, a compaixão, a caridade, a construindo aí uma esfera de amor em torno de nós e de nossa casa. Aí vem o equilíbrio. Tá? André Luiz editou um livro agora, em 2015, chamado Futuro Espiritual da Terra. O médium Samuel Gomes. E ele, nesse livro, ele narra que um grande instrutor da humanidade, mentor Albério, de outras colônias sutilíssimas, iluminadas, desce até nosso lar e profere uma palestra. Está no livro do André Luiz. Eu peguei aqui algumas frases. Olha o que esse mentor disse. O nascimento de uma consciência renovada está sendo implementada em todos os espíritos que estagiam da Terra. O planeta precisa fechar a porta para a inferioridade, que ainda influencia no mundo. Entidades experientes e esclarecidas nascem representando o recurso de preparação da mente que vai transformar a Terra numa morada elevada. Então,
junto com esses espíritos inteligentes voltados para o bem, está nascendo também espíritos a nível de mentores na Terra, fazendo com que entidades experientes e esclarecidas vão transformar isso, vão tomar lugar da nossa educação, do nosso governo, vão tomar lugares importantes, né? E entrará a Terra assim no mundo, na relação, no rol dos mundos redimidos. Qualidades que carregam para a mutação do cérebro físico. Haverá um despertar potencial do espírito que está adormecido, provocando alterações no perispírito e no corpo físico. Então, esses espíritos que estão chegando aqui, gente, eles já estão com o perispírito modificados. Vocês querem ver uma coisa? E Clarencio confirma para André. Nascerá novas disposições, novas capacidades adquiridas, menor necessidade de exigências biológicas, mudarão a vida humana, tanto em nível emocional quanto físico. Necessidades alimentares serão modificadas, interesses sexuais, atitudes de violência, conquistas exteriores e posturas nas relações afetivas irão refletir sentimentos de abnegação e doação pura. Então, por exemplo, eu tenho um caso desse. A criança não gosta de comer carne. Pais, professores, não forcem. Já são espíritos chegando aqui para não comer mais carne. Por quê? Ele já tem o perispírito modificado a nível alimentar, sexual, emocional. A gente precisa prestar atenção nisso. Alguém aqui tem alguém em casa, alguma criança que rejeita comer carne, alimento muito condimentado, viu? Muito tempero, molhos em excesso. Esses espíritos não gostam disso. É mais a fruta, é mais o alimento natural, é mais o suco. E nós vamos um dia, gente, chegar a tal ponto que nós apenas vamos respirar e alimentar do ar. Mas isso é no futuro bem lá longe, né? Paisagens de dor e mendicância desaparecerão das ruas e das praças. Que beleza! Já não vamos mais ter no mundo de regeneração uma Cracolândia tão infeliz como a gente vê. Por quê? Porque esses espíritos não vão mais estar aqui. Eles vão para outros mundos, ainda que comporta esse atraso. As instituições da Terra, a sociedade da Terra, vai refletir a partir daí o que hoje existe lá nas colônias e cidades espirituais superior. Vão influenciar diretamente a nossa existência material. Por quê? Porque a dimensão inferior do umbral vai esvaziar. Não vai ter mais isso de desencarnar e ir para o umbral. Por quê? Nós estaremos mais conscientes da vida, mais conscientes da morte, não vamos ter esse medo de morte e vamos passar como que
naturalmente sair do físico e estar no mundo espiritual já consciente, acordado. Então a Terra tem que se ajustar a esse equilíbrio, né? A partir daí, tem a promessa que nós vamos receber auxílio dos outros mundos, porque a Terra não é o único planeta habitável, ok? Então nós teremos auxílio tanto espiritual como de chamados extraterrestres. Clarencio também fala, tudo isso ocorre com a supervisão superior. Quem é que é o supervisor da Terra? O Cristo planetário, né? E agora os espíritos inferiores estão em desespero. Por quê? Eles já receberam a notícia lá nos mundos inferiores que eles vão perder a vez. Então, eles estão perdendo cada vez mais a influência sobre os seres humanos. É por isso que a gente está vendo o desespero desses espíritos inferiores em levar a droga, em levar a violência para os lares. Eles sabem que Jesus decretou a limitação da presença deles aqui. E, além disso, os planos inferiores estão passando por uma limpeza, por uma reurbanização, aonde o umbral vai não mais existir, porque esse tipo de espírito propenso a isso não vai estar mais aqui na Terra. Né? Só que tem uma coisa, viu? Cuidado. Olha, leia ali a última letra, a última frase. Eles estão fazendo de tudo para levar com eles companheiros encarnados que ainda estão sintonizados com eles. Tem espírito aí querendo levar no mínimo 200 de nós junto. Vocês estão querendo ir? Vocês estão querendo ir para o planeta de novo, atrasado? Lá na Idade das Cavernas? É sério. Isso aqui não é só para espírita, não. É para qualquer um da humanidade. Isso é um alerta muito grande. Infelizmente, né, as crenças mais comuns, os nossos irmãos evangélicos, acreditam que Jesus vai descer aqui e de um dia para outro, de um minuto para o outro, vai mudar tudo como se fosse uma varinha de mágica. E não é nada disso. Vai sendo pela substituição gradual de nós. Espíritos ainda ignorantes, que querem ficar aqui, que são rebeldes. Assim, meu caro André, afirma Clarencio, todos nós estamos fazendo a nossa escolha. Olha lá, hein? Ele coloca até os desencarnados. Nós estamos na hora, estamos fazendo a nossa escolha de acordo com o que estamos vivenciando hoje. Para ver quem vai continuar aqui, recuperando-se, ou estagiando em mundos ainda de deserto, áridos, em regime de expiação. Então, uma grande característica daquele que quer mudar, qual é? É voltar para o potencial de si mesmo. O caminho é a autodescoberta. O que eu sou, o que estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Tem que mentalizar isso. Tem que meditar nisso e procurar respostas. Isso é o autoconhecimento. A Joana chama isso de autodescobrimento. Tem um livro dela excelente com esse nome. Tá? Então, por último, quais são as características do mundo de regeneração? É um novo ciclo do planeta.
que vai acontecer, conforme André Luiz, nesses 100 primeiros anos desse século. Portanto, até 2100. Ok? Segundo, está havendo a limpeza do plano astral inferior e o degredo, o exílio planetário. Isso vai limpar as faixas vibratórias densas, negras, de trevas. A Terra tem que se ajustar ao equilíbrio dos outros mundos mais felizes. A reencarnação vai sair dos padrões de prova e expiação, ou seja, as crianças que vai vir já não vão estar mais dentro desse limite de prova e expiação. Então a reencarnação vai ser mais rápida. Eles vão começar a falar muito mais cedo, andar muito mais cedo. Isso já está acontecendo. E são crianças que não se deixam levar pelo não, conforme eu falei agora há pouco. Tá? Então a reencarnação vai ser de espíritos afins. Mudança de padrão mental, com certeza. Alteração no perispírito e mutações no corpo físico. O nosso corpo vai ser mais energético, menos denso, menos material. Nós ainda, gente, comemos carne com sangue. Aquela carne, né? Cheirosa, apetitosa, temperada, mas mal passada com sangue. Veja o nosso primitivismo. Comunicação entre os dois planos será mais coletivo. Exatamente. O que está tendo de influência espiritual hoje no planeta é inimaginável. O que está tendo de obsessões, de influências de espíritos, o que está tendo de pessoas médiums e não sabe tratar do que tem, do que vê, do que é muito grande. Logo, logo vai caber ao Espiritismo dar essa lição para o mundo. Tá? Porque haverá uma grande influência dos espíritos dentro desse plano regenerativo. O padrão de regeneração é a solidariedade em tudo, é o amor ao próximo como a si mesmo. Querer o melhor para si, mas também para o outro. Esse é o padrão. É a revolução da estrutura social. Depende de cada um. E a arte. André Luiz fala também da arte. A arte vai se renovar, vai despertar e vai desenvolver em nós sentimentos divinos. Porque essa arte que anda aí hoje, Deus me livre. É pura enganação. São as doenças mentais das pessoas colocadas em exibição. Não é arte. É primitivismo. Esses ídolos de barro que a gente vê na TV, que de uma hora para outra some, ninguém sabe, aí vem outro mais bizarro ainda. Isso é arte. E as mudanças na desencarnação. A desencarnação não será tão sofrida como é, e nós desencarnaremos quase que consciente para mundos melhores. É o recado que eu deixo aqui. Muito obrigado. Desculpe, eu passei alguns minutos do horário. Me desculpe mesmo, mas eu tinha que chegar nesse ponto final. Agradeço a todos. Que Deus nos abençoe.